Então, gente, um trato vazio e de um pai para um filho gera o que nessa criança? Ansiedade, né? Porque elas não sabem a que se apegar, né? Então elas desenvolvem expectativas que não se cumprem nunca, né? Entendem, além disso, a comparar os pais alheios, né? Então eu falo isso porque eu vivi. Eu vivia e eu via, né, os pais das minhas amigas buscando na escola e de final de semana saindo, eu ia junto, né, as amiguinhas da escola, e eu via aquele lar com pai e mãe e eu comparava muito e isso me trazia muita tristeza, né? E aí você acaba comparando com os outros, né? E você vê que os pais dos amigos agem de forma diferente, tá bom? Mesmo que você não saiba ali como que é, né, aquele pai dentro daquela casa, mas o que eu cresci vendo das minhas amigas da escola era o suficiente para eu saber que meu pai era completamente diferente daquilo e me causava um vazio muito grande, não é? Então, quais consequências a figura desse pai ausente provoca na vida adulta? Gera um desapego afetivo, que torna a pessoa mais insegura na hora de estabelecer as relações, né? Podendo chegar a um tanto desconfiado. Então a pessoa acaba não se abrindo para amar, né? Para constituir. Mas isso é no inconsciente, tá? No fundo acho que a pessoa nem sabe disso, né? Que ela vai falar, mas eu tento com um, tento com o outro, tento com um, tento com o outro. E ela fica sempre, na verdade, no inconsciente buscando a figura paterna ali e ao mesmo tempo que tem medo de se abrir para amar, né? Porque a ideia de projetar uma alta carga afetiva em alguém provoca medo, traz temor, né? Medo de ser traído. Porque, na verdade, lá na cabecinha da criança, ou ela foi traída pelo pai, né? O pai foi embora, sei lá, ou não foi reconhecido, né? Ou pior, ser ignorado, né? Porque tem pais que ignoram mesmo, né? Assim, eu vejo, é impressionante, assim, o pai... Há muitas das histórias aqui, não é? Que o pai com 3 anos foi embora de casa e mora na mesma cidade, nunca voltou para ver os filhos. Constituiu outra família, teve outros filhos, dá outra atenção para esses filhos, né? Então imagina isso. E à medida que a gente vai crescendo, é muito provável que a gente ganhe consciência de muitas outras coisas, né? Tipo, nossa, o esforço que a minha mãe fez para suprir as carências do pai, né? A gente faz isso, não é? Eu não posso reclamar do pai da minha filha, não, mas eu lembro também que quando a gente separou, ela tinha 5 anos e aconteceu, acho que 1 ou 2 vezes dele marcar e não ir buscar, né? E a criança sofre, a mãe, né? Imagina. A mãe por dentro se estraçalha, ela faz qualquer coisa, não é? Então também é um momento perigoso, porque acaba que a mãe quer suprir aquela ausência e não sabe falar não para o filho, né? Então eu passei por isso também, de querer dar tudo para minha filha, que era para suprir aquilo. E olha que o pai é um bom pai, tanto é que ela mora com ele hoje, né? Ela não mora comigo aqui em Aracaju, não. Ele sempre foi um bom pai, sempre brigou por ela, né? Sempre, desde neném, ele trocava a fralda dela e cuidava dela, assim, sabe? Os dois têm um amor. Mas, assim, eu me ponho no que eu vivi de experiência, né? Até para poder estar falando agora, que a gente faz qualquer coisa, porque também a mãe se sente culpada, né? A mãe se sente culpada, assim, daquela ausência e não sabe o que fazer. E aí, pronto. E aí a mãe também traz algumas frases, às vezes, né? Que fala para o filho, né? Eu agora tô lembrando da minha mãe, não é? Tipo, você sabe como é seu pai, né? Fala um monte de coisa. Bom, enfim, minha mãe comparava muita gente, falava, olha, se você não me obedeceu, eu vou mandar você para morar com seu pai. Aquilo lá pra gente era terrível também, não é? Porque também as mães que separam dos pais e colocam os filhos contra, né? Na constelação familiar de Bert Hellinger, ali ele fala que os filhos só amam os pais quando a mãe libera. A minha mãe realmente nunca liberou a gente para amar o nosso pai, não é? Porque além dele ter abandonado, depois de muito tempo tentou uma reaproximação, assim, ela xingava até pouco tempo. Eu lembro que faz uns 3 anos atrás ele veio na minha casa, eu fiz um almoço para ele, aí quando ela chegou e viu que eu tinha feito o almoço para ele, nossa, ela acabou comigo, né? E naquele momento eu vi, poxa, mas imagina, eu amo meu pai, porque eu não quero morrer com essas mágoas, né? E aí eu lembro disso. Então, tem mães que não liberam os filhos para amar os pais, fala mal, né? Não precisa fazer isso.
O filho já tem a mágoa dentro de si, do abandono do pai. E quanto mais você fala mal, é pior. Então, eu sempre fui dessa opinião eu nunca falei um A do pai da minha filha para ela. Quando eu falava só coisa boa, não é? A parte ruim dele eu nunca falava porque eu queria que ela mesmo visse. E como ela foi morar com ele com 15 anos, depois voltou, enfim, ela mesmo que viu, não é? Mas aí a gente vai amadurecendo, né? E aí os nossos olhos vão se abrindo para o mundo. E aí passa a ver o que a gente via, né, de uma forma, quando adulto vê de outra. E aí a gente fica perguntando, nossa, como que eu vou superar isso? Isso para quem acessa. Tem gente que não aceita até hoje e fala, não, mas meu pai não tem nada a ver, imagina, hoje eu me dou bem com meu pai. Isso não quer dizer nada, tá? Se ele te abandonou ali quando você tinha 6, 7 anos e agora depois quando você está com 30 ele volta, lógico que isso daí é louvável, né? E você precisa, assim, aproveitar essa oportunidade, mas não vem dizer assim, mas eu superei. Não, presta atenção aí, né? Tem que ser sincero consigo e tentar trazer essa cura, realmente olhar para isso agora é esse momento, tá? Porque tudo bem, você cresceu, paga as tuas contas, né? E aí você tem uma armadura aí que você não percebe, mas você tem essa armadura aí, né? Que você é um adulto, dono do teu nariz, né? E você sabe também que você não vai querer cometer esses mesmos erros, né? Com seus filhos, né? O teu pai cometeu com você e você não vai querer cometer com o teu filho. Mas o vazio do pai ausente continua ali. E não importa se você, no presente, continua se relacionando com ele, né? Como eu já disse. Ou se ele já morreu, né? Ou se na hora das reuniões de família você cala a boca, fica quietinho e age como se tudo estivesse bem, que o passado não tivesse existido, né? E aí a primeira coisa que você precisa fazer para curar isso dentro de você o negócio é só você com você, tá? Não fica querendo falar com o outro, discutir com o outro, a não ser que a pessoa esteja também na reprogramação estudando isso, ou já trabalhe com constelação e tem algo para te oferecer, tá bom? Se isso não diz respeito a mais ninguém, é a você, tá? Então você não é obrigada a compartilhar com ninguém. Então a primeira coisa que eu te peço aqui realmente é tentar entender, não é? Compreender que esse pai ausente é um homem, né? Que ele não soube exercer o seu papel de pai, ele não soube. A gente sempre fala sobre isso aqui. O que ele podia fazer era aquilo, né? Pensa sobre isso. Ele nunca entendeu muito bem o seu papel, né? Como pessoa, como pai também, né? Eu não sei como é que foi a criação dele, né? Como que o pai dele agiu com ele, aonde ele nasceu, o que ele passou, Então, vamos perceber isso daí. Eu procurei a historinha do meu pai aqui no interiorzão do Nordeste. Ele trabalhava na roça e saiu bem novinho de lá e foi para São Paulo, né? Então, eu procurei a história do meu pai. Eu não queria ficar com aquele dedo no meu coração, não. Minha mãe falava tanto mal do meu pai, gente do céu. Vocês nem imaginam. Esse ano que ela parou e falou, liga pro seu pai que ele já tá velhinho. Antigamente ele ligava, eu tinha que atender escondido, né? Mas foi o que ele soube fazer. Eu senti muito a ausência dele. Mas hoje eu falo de coração aberto, né? Meu pai é uma pessoa especial, tá? Então é muito provável que ele não tinha essas habilidades que eu tenho hoje como mãe, né? Eu tenho outra consciência, outra habilidade. Ele não tinha, gente, imagina. E autoestima, você acha que ele tinha autoestima? Né? Hoje não, hoje a gente estuda, que procura, e tudo que eu estudei na espiritualidade, tudo isso, não tem nem como eu cobrar os meus pais mais, né? Sei lá, o nível de, não vou falar conhecimento também, dedicação que eu cheguei, como que eu posso tratar aqui e oferecer ajuda para vocês se eu tivesse isso ainda dentro de mim, não é? E se eu não pudesse compreender e perdoar os meus pais, imagina, jamais eu faria um tipo de trabalho desse, tá? Então eu trouxe isso, né? Qual o equilíbrio que ele tinha naquele momento que permitisse ele ver seus próprios erros, não é? Eu não sei, ele não tinha. E quais os medos que eles tinham, né? E as carências dele mesmo, né? Então, que carência que ele tinha? Você não sabe. Então, já vai entrando aí nessa percepção, né?
E indagando isso mesmo, se perguntando, não é? E vai trazendo isso para a gente poder ir se aprofundar cada vez mais nessa cura, tá? Não quer dizer que isso vai justificar o que ele causou, né? Mas não vai fazer isso. Mas essa compreensão vai te ajudar a te adequar a uma realidade, tá? Então, essa criancinha mimadinha aí, né? Que sofre até hoje, porque tem gente com 60, 70 anos, eu sei, porque eu atendo aqui, que ainda sofre a criança ferida, porque não quer aceitar. Então, venha para a realidade, põe os pés no chão. Até quando você quer ser a vítima? Você quer curar ou não? Se você não quiser se curar e quiser ficar se lamentando aí, pode sair do grupo, tá? Aqui é pra gente que quer se curar. Vem para a realidade. Não fica armazenando emoções negativas, porque você já tem certos conhecimentos. Olha, se você está com a gente desde o começo, hoje é o dia 7, já foi falado muita coisa aqui, para você vir dizer que você é inocente, que você não sabe, tá? Então, você sabe que cresceu, amadureceu, mas com esses vazios aí, né? Porque esse tipo de educação que você teve, essas carências afetivas, enfim, não importa. Mas sempre chega esse momento em que a gente deve cortar esse vínculo com o sofrimento de ontem, pelo amor de Deus. Porque este vínculo com o sofrimento de ontem é o que está fazendo a sua vida ser isso que é hoje, tá? E você tem que curar isso agora, no presente, ok? Curar isso agora, chega. Toma posse da tua vida aí, põe teu poder em ação. Perdoa-se seu pai, já foi. Tá? Seja sincero com você. Se você não teve a presença do seu pai, o mais provável é que a sua figura de carinho mais saudável e representativa seja a tua mãe, não é? Ou os teus avós, não é? Tem gente que é um chamego aí com o avô, é tão bonito, né? Ou até às vezes amigos e companheiros, né? Companheiros de infância que você cresce, sei lá. Tem tanta coisa aí, né? Então foram essas pessoas que tornaram seus pilares no dia a dia. Não foi teu pai, né? Acabou sendo teus avós, também a sua mãe, também uma figura ali, será que você conheceu, né? E aí, essa acaba sendo a sua figura autêntica mesmo, né? E aqui importa para você de verdade. Mas vamos continuar aqui, porque a gente tem muita coisa para fazer para curar essa criança aí, tá? Então